Mensagem forte com o pastor Isaías de Oliveira. Você sabia que existem promessas que só Deus pode fazer e só Ele pode cumprir? É no deserto que Deus faz o improvável. Amém? Quantos acharam, dizem amém. Amém. Está escrito ali, ó. E disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos porquanto temos visto a Deus. Verso 23. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Amém. Pode tomar assento, em nome de Jesus. Estive com o meu pastor presidente ontem, pastor Irineu. Trago saudações do pastor doutor Elias Cardoso ao senhor. Antes que eu me esqueça de deixar aqui, depois eu sou cobrado. Não é verdade? Deus abençoe. Pastor Everaldo, é isso? Prazer em revê-lo, viu? Deus continue abençoando o senhor. Irmãos, a Bíblia vai dizer na ocasião deste texto que o povo de Israel já se encontra dentro da terra prometida. Na ocasião deste texto, a Bíblia diz que o povo já está dentro desta terra. Terra esta que a Bíblia vai dar alguns nomes a ela. A Bíblia vai chamar esta terra, por exemplo, de terra larga, terra espaçosa. A Bíblia também vai chamar essa terra de terra gorda, terra farta, terra que mana leite, terra que mana mel. Só que se você for olhar o contexto do texto, você vai ver que não bate a informação. Porque a Bíblia chama a terra de terra larga e espaçosa, mas o povo está na terra passando por um aperto. A Bíblia diz que a terra é farta, é gorda, a terra mana leite, a terra mana mel, a terra é próspera, mas o povo está vivendo na escassez. Agora a pergunta é: a terra deixou de produzir? Não. Deus prometeu algo e não conseguiu cumprir? Também não. Na verdade a terra é tudo isto, só que na verdade o que está acontecendo está registrado no verso de número 1. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E todas as vezes que o povo de Deus saía da rota, saía do centro da vontade de Deus, Deus sempre usou alguém como vara de correção para colocar o povo no lugar. Porque nota de rodapé, Deus sabe colocar o crente no lugar. Pastor não coloca, marido não coloca, esposa não coloca, mas o céu coloca no lugar. Deus sabe colocar no lugar. E na verdade Deus está usando a nação inimiga como vara de correção para colocar o povo dele aonde ele queria. Se o horário permitir, nós vamos chegar lá. Mas dentre os nomes que a Bíblia vai dar a esta terra, fora a terra larga, gorda, espaçosa, terra que mana leite, terra que mana mel, a Bíblia também vai chamar essa terra de terra prometida. Prometida porque nascera do coração de Deus, através de uma promessa para a vida de um homem. E me permita eu abrir um parênteses aqui. Graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa, porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir: tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. A pessoa pode estar desenganada pelo médico. Eu não sei se você já ouviu isso ou já viu alguém passando por isso. O médico chama e diz: ó, o que nós podíamos fazer, fizemos, não podemos fazer mais nada. Ele não pode prometer, porque ele não pode cumprir. Mas Deus é tão tremendo que numa noite como essa, antes de passar pelo médico, Deus queima a enfermidade na raiz. E Ele pode prometer, porque Ele pode cumprir. A pessoa está desempregada, você pode ser amigo do dono da empresa e ele pode falar assim para você: fica tranquilo, que a primeira vaga que abrir eu vou dar para você. E não se decepcione, porque ele pode prometer, mas não pode cumprir. Talvez nunca vai te chamar, mas Deus é tão tremendo que numa noite também como esta, antes de você fazer o currículo, Ele grita dizendo: eu vou abrir a porta, te colocar lá dentro. Você pode dar um glória melhor do que isso que você deu? Deus pode prometer, porque Ele pode cumprir. E se você olhar na vida e o currículo do homem, que Deus fez a promessa, graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa, porque senão ia ficar difícil. Para quem que Deus promete? Para Abraão. Se você for pegar o texto, Deus fez algumas promessas para Abraão, mas eu quero enfatizar duas. Deus falou para Abraão assim: ô Abraão, eu vou te dar uma terra, e essa terra não é terra de descanso não, é a escritura lavrada no céu. Eu vou te dar, mas eu estou te dando uma terra porque eu vou fazer teu povo crescer.
e eu não vou deixar eles sem endereço, eu vou dar um endereço próprio. Então primeiro eu te dou a terra, depois eu faço seu povo crescer. Agora a pergunta é, que povo é esse? Só Deus pôde ter feito essa promessa, porque se você pegar o currículo desse homem, não tinha como acontecer. Deus falou para ele: eu vou fazer a tua descendência ser grande e poderosa na terra. Mas se você pegar o currículo dele, o contraste é difícil de fazer acontecer. Mas foi Deus quem prometeu. No capítulo de número 11, verso 30 de Gênesis, a Bíblia diz que ele é casado com uma mulher estéril. No capítulo de número 12, o texto diz que ele tem 75 anos de idade. Com 75 anos o obreiro não está pensando em ser pai. Com 75 anos o obreiro não está pensando em mudar de casa. Com 75 anos o obreiro não está pensando em sair de perto da família. Mas é num currículo desse que Deus chega e diz assim: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde fica a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para que banda que é a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Para onde é a terra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps, mas tinha a voz de Deus dizendo: vem comigo que eu vou te mostrar. Ele sai da casa do pai, pastor Everaldo, só que ele sai da casa do parente, mas ele leva um parente junto. Ele leva Ló. E me permita eu abrir um parênteses aqui, porque Deus quer falar com alguém. Deus não quis Ló com Abraão, porque tem aliança que Deus vai quebrar hoje na raiz. Ai, remanso. Irmãos, não vim aqui encher o espaço de culto não, porque para isso tem pregador aqui. Mas eu vim aqui para ser boca de Deus. Eu não vim pregar divisão, mas eu vim entregar uma mensagem. Não fique triste alguém que diz que vai chegar na tua casa e não chegar. Não fica triste alguém que esqueceu o número do teu telefone, porque tem vitória que para Deus dar, Deus precisa limpar o nosso caminho. Deus vai limpar o teu caminho. Alamai, oh glória, estou sentindo Deus aqui. Bora fazer uma pergunta, irmãos. Na verdade eu não vim perguntar nada, mas é força de expressão. Por que Deus não quis Abraão com Ló e Ló com Abraão? Porque se você for olhar, Ló teve só benefício de andar com Abraão. A Bíblia diz que Abraão era tão abençoado que Ló encostou nele, as bênçãos de Deus na vida de Abraão começou a respingar nele. E para resumir, por causa do horário, de Abraão, para Abraão Deus dá Isaac, para Isaac Deus dá Jacó, para Jacó Deus dá 12 filhos, e dos 12 vem José, que é vendido pelos irmãos, mas ele chega no Egito como escravo. Deus tira de baixo, coloca em cima, tira de baixo, coloca em cima, tira de baixo, coloca em cima. Alguém está olhando o que é teu, mas o que é teu, ninguém vai tomar o que Deus falou que é teu. Eita, conspiração, palavra contrária, traição, sorriso no canto da boca, diz Deus, irmã, para a senhora, de alguém que não é verdadeiro. Fica tranquilo, vai fazendo o que eu te coloquei na mão, e eu vou colocar no lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Desce a Naramanai. Você conhece o texto, a fome toma conta da terra. Nessa ocasião José já é governador. Os irmãos vêm comprar alimento, ele se revela para os irmãos e ele manda buscar o pai. Aí me permita eu abrir um parênteses aqui. Quando o pai chega no Egito com a família, o texto diz assim: e 70 almas chegaram no Egito. Quantas almas chegaram? Tem tradução que diz assim, ó, 66 almas chegam ao Egito. O original vai dizer que é 66. A pergunta é: pastor, são 66 ou são 70? Nota de rodapé, depende da tua visão. Se a visão for de baixo é 70, se for de cima é 66. Agora deixa eu explicar por quê. Na verdade Jacó, quando chega no Egito, ele chega com 66 pessoas mesmo. Só que chega no Egito, ele reencontra José, 67. José já era casado, 68. Já era pai de 2 filhos, 70. Mas na matemática de Deus, Deus diz: chegou 70. Mas não foi 66? Chegou 66, mas na conta de Deus, os 4 que estavam no Egito nunca foram do Egito. Eu vou profetizar. Existe uma nuvem de glória neste lugar, e quem crê receba. Sabe a tua casa, aquele parente que você está orando para Jesus salvar? O filho, o marido,
alguém do teu sangue que você está orando para Jesus salvar. Deus está dizendo para alguém: estão no Egito, mas não são do Egito. Estão no Egito, mas não são do Egito. Levanta a mão e recebe a profecia. Deus vai no balcão do boteco, biqueira de fumo. Deus vai na balada, Deus vai na noitada, arranca de lá, dá um banho de sangue e coloca do teu lado para dar glória com você. Receba esta palavra. Eita, tua casa é do Senhor, irmã. Tua casa é do Senhor. Tua casa é do Senhor. A Bíblia diz que passam por volta de 400 a 430 anos. Você conhece o texto, irmão? Esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. De 400 a 430 anos. Já não são mais 70 crentes. Agora são 2 milhões. Há quem diga que chega a 2 milhões e 500 mil pessoas. Fazer uma pergunta: os irmãos sabem o que é 2 milhões e 500 mil pessoas? Nem eu. Eu moro numa cidade que tem um pouco mais de 100 mil habitantes, uai. Mas 2 milhões e 500 mil pessoas enfileiradas um atrás do outro dá uma fila de 150 quilômetros de comprimento. E não é fila um embolando o outro, não. Eu não sei se vocês viveram o que eu vivi. Na época dos irmãos era igual a minha, eu não sei. Mas lembra quando a merenda da escola era gostosa? Aqui está no meu grupo. E aqui devia ser que nem eu. Orava para mandar uma merenda boa, porque na hora que eu falei, alguém gritou aqui: é forte. Lembra disso, irmão? Quando a merenda era boa, eita, a gente embolava em cima das tias. As tias diziam: enquanto não fizer uma fila. Eita, que judieira, não é? Quando via um lanche que a gente gostava, enquanto não fizer a fila, um atrás do outro, sem relar no outro. E como que é sem relar, tia? Mãozinha no ombro. Não era assim, irmão? Ninguém vai comer. E detalhe, o intervalo está acabando, mas dava uma agonia. Mas enquanto não ficava um atrás do outro, com a mão no ombro do outro, a distância de um braço, ninguém recebia nada. É esta fila: 2 milhões e 500 mil pessoas atrás um do outro, com a mãozinha no ombro, dá uma fila de 150 quilômetros de comprimento. Se for de carro a 100 por hora, sem parar para beber um copo de água, dá quase 1h30 de rodovia para você encontrar do último ao primeiro. A Bíblia diz que Moisés era o primeiro da fila, mas a Bíblia não diz o nome do último. Sabe por quê? Porque o importante não é ter nome nem posição. O importante é fazer parte do povo e entrar na terra prometida. Tem gente que briga por posição, briga por postura, briga por cargo, briga porque se não aparece o nome. Eita, me ajuda a pregar aqui, Jesus. Mas eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo. Desculpa do que eu vou dizer. Para mim existe até uma diferença entre conjunto de senhoras e círculo de oração. Conjunto de senhora tem umas que só aparecem uma vez por ano. Seguro glória, porque Deus quer falar hoje, enquadrar nós tudo aqui. Tem gente que só aparece uma vez por ano. E discute pelo hino, discute pelo tema, discuta pelo uniforme. Não tem coragem de falar na frente, mas recorta por trás. Conjunto é conjunto, mas círculo de oração é quem está no pé do eito. Ui, calabachou. Você quer ver, irmão? Ô, irmão Lauri, quem mandou me convidar? Desculpa, irmão, eu vou deixar a palavra no altar. Você quer ver se é tudo isso mesmo? Vem no dia do círculo de oração, vê se tem tudo isso. E não precisa falar não, olha o teu joelho, vê a grossura dele. Deus está dizendo: não é tempo de brincar não. Ora pela tua casa, olha pela tua igreja. A glória de Deus está aqui. Receba o peso desta palavra. Aleluia. Você quer, irmão, você quer ver se é crente mesmo? Tira o cargo, tira a cadeira, tira a posição. Tamo junto, para o que deve é. Tira para tu ver se tá junto mesmo. Tem mais gente preso no cargo do que preso na cruz. Eu quero te dar uma notícia: melhor do que carga é ter o nome escrito no livro da vida. Sabe, irmão, sabe com quem Deus vai falar? Com Moisés. Sabe quantos anos o homem já está fora do Egito? 40. Sabe quantos anos ele tem? 80. Sabe onde ele está?
Pega o texto, quando tu chegar na tua casa, em Êxodo 3 diz assim, ó: e foi Deus falar com Moisés no monte de Deus que estava atrás do deserto. Nota de rodapé: só chega no monte de Deus quem passou pelo deserto. Ninguém pula etapa não, irmãos. Moisés, pastor Everaldo, Moisés está pastoreando as ovelhas do sogro. Quando ele olha para o lado, ele vê a sarça queimando. Você sabe o que é sarça? Nem eu, mas eu vou tentar te explicar o que é sarça. É um pedaço de arbusto insignificante, que a Bíblia só vai falar dela quando o fogo acende nela. Nunca a Bíblia havia falado de sarça. A sarça só entrou na Bíblia depois que o fogo acendeu. Porque tem gente que quer ser tanta coisa. E eu vou te dar uma notícia: se não tiver o fogo, não é. A glória é dele, a casa é dele, a tua vida é dele, a posição é dele. Quem dá é ele, quem tira é ele. Louvado seja o nome dele. Há quem diga que sarça era acostumado a pegar fogo por si só. Mas por que Moisés ficou assustado? Porque ele olhou e disse assim: eu vou chegar perto que eu quero ver o que está acontecendo aí. Por que, Moisés? Porque o fogo queima e não consome. Que fogo é esse que eu já vi pegar e consumir, e esse aqui está pegando e não está consumindo? Ele diz: mas que foguinho é esse? Quando ele chega perto do foguinho, era Deus no foguinho. E já tomou logo uma saraivada. Deus diz: tira a sandália dos pés. Você ficou 40 anos no Egito pensando que era alguém, mas eu te trouxe para o deserto mais 40 para te mostrar que você não é ninguém. Você andou em piso de palácio de rei. Aqui não tem piso, aqui é pó, chão batido. Mas é aqui que eu tiro a sandália. A minha rasa linha de raciocínio, pastor, a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa. Me permita parafrasear aqui. Para que tirar a sandália dos pés? Eu quero crer que Deus estava falando com Moisés: Moisés, sente o ambiente. Porque tem gente que entra num plenário como esse, mas eu estou falando para quem tem a mente de Cristo, viu? Não vai deixar o sapato lá na porta, não. Eu estou falando para quem está ligado aqui na fiação. Tem gente que entra armado num lugar desse. Tem gente que entra com os ouvidos tapados, com o pé calçado. Deus está dizendo: você não vai sentir nada. É por isso que entrou aqui, e daqui de cima nós temos uma visão um pouquinho privilegiada. É por isso que daqui nós estamos vendo que da hora que começou o culto, tem gente que não parou de tirar selfie. É por isso que nós estamos aqui, tem gente que da hora que começou o culto não parou de andar. É por isso que tem gente que está aqui e da hora que começou o culto não parou de conversar. Deus está dizendo: tira a sandália, sinta o ambiente. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, a frieza aqui dentro não pode ficar. Sinta o ambiente. É Deus dizendo: eu vou ler o teu chassi pela sola do pé. Esses dias eu fui pregar num trabalho, pastor Irineu. Cheguei com dor de cabeça. Falei para Sheila: Sheila, você me dá um comprimido? Minha cabeça está doendo. Aí a Sheila falou: vou te dar um comprimido. Me deu um comprimido. Tomei o comprimido, deu 40 minutos, a cabeça latejando. Falei: filha, dá outro comprimido aí que esse aqui não virou nada. Ela falou: mas é cada 8 horas. Falei: mas vamos tomar de 2 para... Não. Então o seu problema não é doença, não é dor por causa de alguma enfermidade. Isso aí deve ser estresse. Falei: é mesmo? É, tira seu sapato e dá teu pé. Olha Deus falando com as irmãs hoje. Se eu fosse os varões, eu dava um glória, porque Deus quer abençoar a gente depois do culto. Minha esposa falou: tira o sapato e dá teu pé, que eu vou fazer uma massagem no teu pé. Eu falei: mas o que tem a ver cabeça com pé, minha irmã? Ela disse: fica tranquilo que eu já fiz curso disso. Eu vou achar onde está o ponto que você está estressado. E ela começou a fazer a massagem. Irmão, eu não sei se foi revelação, se foi profético, mas eu sei que começou a aliviar. Aí ela me explicou: cada parte da sola do pé do ser humano corresponde a uma parte do corpo humano. Eu quero crer que Deus falou para Moisés. É minha linha de raciocínio, meu irmão, é muito fraquinho, eu sei disso, mas me ajuda a dar glória. Eu quero crer que Deus falou para Moisés: tira, porque lendo o teu chassi pela sola do pé, eu vou te visitar da sola do pé ao alto da cabeça. Receba. Ô Moisés, eu quero que você volta lá no Egito para libertar meu povo de lá. Não vai dar. Não, já deu. Estou parafraseando, viu, irmão? Já deu. O que você tem na mão? Uma vara. Joga no chão. Se transformou em serpente. Ele corre para um lado, a serpente para o outro. Deus diz: pega a tua vara. Não, mas é serpente. Não, é vara, pode pegar. Quando ele pega pela cauda, vara. O que você tem na outra mão? Nada. Coloca debaixo do braço. Tira debaixo do braço. Como é que está a tua mão? Leprosa. Fica tranquilo que eu vou devolver tua mão. Coloca debaixo do braço. Tira debaixo do braço. Como é que está a mão? Sadia. Sinais que eu estou contigo. Só que Deus falou assim para Moisés: Moisés, não vai não, espera aí que eu preciso te falar mais outra coisa. Não fique preso nos sinais. Por quê? Porque se você ficar preso nos sinais, Faraó lá no fora também sabe fazer sinais. O que tem de gente se perdendo porque corre atrás de sinais, irmãos.
É o crente do Remiflow, Remifly. Se o culto não arrepiar ele, o culto não foi bom. É a geração do arrepio, irmãos. Nós estamos vivendo essa geração. Que Deus nos guarde, que nós possamos viver a geração, da palavra. Olha o que Deus falou para Moisés: Moisés, para você não ser enganado, quando tu chegar no Egito também vai ter sinais, mas eu vou te dar uma garantia que Faraó não pode te dar. E qual que é, Jeová? A minha palavra. E qual que foi a palavra? Para você saber que você vai sair de lá vivo com o meu povo, Moisés. Quando tu sair de lá, tu vai me adorar com o meu povo aqui neste monte. Sabe quantos quilômetros da onde Deus falou com Moisés até o Egito? 300 quilômetros de distância. De carro a 100 por hora, 3 horas. Eu quero crer que tinha dia que ele entrava na presença de Faraó e Faraó estava endemoniado. E Faraó tinha o poder de vida ou de morte. Faraó só era estralar o dedo e falar para o soldado: arranca a cabeça desse Moisés aí. Quem sabe tinha dia que Moisés entrava e dizia: hoje o negócio está feio aqui. Mas ele lembrava Deus falou que eu vou servir a ele lá naquele monte, então Faraó não vai me matar. Irmão, não fica preso em sinais. Deus está dizendo: fica firme Se o horário não der, não tem problema. Eu já estou entregando um currículo. No outro dia eu volto aqui, eu acho. Eu fui pregar na Vila Bonilha. Conheci uma senhora chamada Celestina. Como se chamava a irmã? Se você chegar no alto da Zona Norte, em Pirituba, Vila Bonilha, pergunta pela Celestina. Já dorme no Senhor, mas não tem quem não conhece aquela mulher. Trabalhei com um irmão que trabalhamos numa mesma empresa e ele congregava com ela. Pastor, era cada experiência daquela mulher que um dia eu falei para o meu amigo: se a Bíblia não tivesse sido escrita, essa mulher tinha entrado na Bíblia. Uma senhora de 98 anos de idade. Um dia ela virou para o Círio e falou assim: vocês passam aqui que eu quero ir para o culto, hein? Tá frio, ventando, ameaçando de garoar, mas eu quero ir para o culto. Ela olhou para o relógio, ela morava algumas quadras da igreja. Ela olhou para o relógio, ela disse: Deus, meus filhos me deixaram para trás, porque já são um horário desse, eles são músicos, uma hora dessa eles já estão na igreja. Mas eu não vou ficar não, Senhor. Já tomei banho, estou arrumadinha, eu vou para a igreja. Quando ela fechou a porta, que ela fechou o portão, que ela chegou na escada, na calçada, as vistas dela escureceram. Ela pôs a mão na árvore, na calçada da casa dela, disse: Deus, me ajuda. É tão perto, mas pela minha idade é tão difícil, mas eu quero ir lá só para te adorar. Quando ela disse isso, ela sentiu alguém pegando no braço dela e dizendo: vamos, irmã Celestina. Quando ela abriu o olho, era o diácono na porta da igreja, dizendo: pode entrar que o culto está começando agora. Deus transladou a mulher da calçada na porta da igreja. Eu não estou falando para quem tem a mente rasa, eu estou falando para quem crê. Quem crê. Como que eu falo de um Deus que abre o mar e seca a terra e não creio num Deus que translada a crente? É melhor eu mudar de endereço. Queria conhecer ela, não tive a oportunidade, porque no dia que eu fui na igreja ela não estava. Mas quando eu tive a oportunidade de ouvir da irmã Celestina, ela disse assim pra gente: como é que está? Quer conhecer a senhora, irmã? Ela olhou para mim, uma senhora de pele bem morena. E quando a pessoa vai ficando mais idosa e a pele é escura, parece que a menina dos olhos vão ficando meio azuladinho, né? Ela olhou e disse assim: como é que vai a promessa de Deus na tua vida? Irmão, quem sou eu para contar um testemunho para aquela mulher? Fiquei com vergonha, pastor. Eu devolvi para ela na hora. Falei: para mim, na minha vida está uma bênção, né, da senhora? Do jeito que mandou, volta. Ela disse: eu estou firme no que Deus me prometeu. Ela disse: hoje eu tenho 98 anos de idade, mas quando eu tinha 78, irmão, está falando de 20 anos. Ela disse: eu estava na minha casa tomando um prato de sopa, a porta fechada porque estava frio, quando de repente eu ouvi alguém chamar o meu nome: Celestina. Ela disse: quando eu ergui a cabeça e abri os olhos, era um senhor vestido com roupa de exército olhando para mim. Quando eu olhei para ele, disse que aquele ser falou para ela: eu vim com uma ordem do trono, eu vim te buscar porque o teu tempo venceu na terra. Ela disse: eu não repliquei, mas eu olhei para ele e falei: se você é um mensageiro do trono, você não pode me levar, porque o meu Deus me prometeu que eu vou vir à minha casa adorando ele dentro da casa dele. E hoje tem gente da minha família que não é crente, está afastada. Eu não posso ir agora porque não foi isso que Deus me prometeu. Ele bateu continência e sumiu. Quando ele sumiu, uma voz encheu a casa dizendo: seja feito conforme a tua palavra, mulher. Ela disse: hoje eu tenho 98, 20 anos se passou. Ela falou: se Jesus quiser me levar agora, ele pode me levar, porque eu estou que nem Josué. Hoje eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É crente que está na garantia da palavra. Foi o que Deus falou para Moisés: não olhe a intempérie não.
Faraó vai ter dia que vai estar espumando, falando que mata, que faz, que acontece. Mas se você olhar para os sinais, tu morre. Mas se tu ficar preso na palavra, tu sabe que tu vai sair de lá. Moisés é convencido de ir. Aí Moisés falou: Senhor, eu estou parafraseando, meu irmão. Senhor, eu já estou entendendo. O Senhor falou, eu acredito e eu vou. Posso só fazer uma pergunta? Pois não, Moisés. Se ele perguntar no nome de quem que eu vou, eu digo o quê? Porque eu fiquei lá 40 anos, o que mais tem lá são deuses. Existem 1000 deuses adorados naquele lugar. Deuses venerados. E se perguntar, eu falo o quê? Deus disse: se perguntar o meu nome, diga que eu sou. Mas só isso? Você quer o nome completo? Se perguntar o meu nome, diga que eu sou. Se perguntar nome e sobrenome, diga que eu sou o que sou. É Ele, irmãos, que tem te sustentado e te colocado de pé. Com um pedaço de pau, Deus quebra o coração de Faraó. Com um pedaço de pau, Deus quebra os 10 principais deuses do Egito. Com um pedaço de pau, os portões do Egito são abertos. Estou resumindo. Com um pedaço de pau sai 2.500.000 pessoas. Caminham 6 dias, 6 noites até diante do Mar Vermelho. E quando chega diante do Mar Vermelho, e aonde? Mar na frente, Faraó atrás, montanha do lado, Moisés clamando, o povo murmurando. Depois de 24 horas Deus vem com uma pergunta: por que clamas a mim? Não, o senhor não está me perguntando isso uma hora dessa. Tem 2 milhões de crentes murmurando na minha orelha. Estou pedindo para o que nós temos que fazer. O senhor está perguntando por que eu estou clamando? Eu estou clamando porque não tenho o que fazer. Eu faço o quê? Quando eu te chamei, você tinha o que na mão? A vara. Você está lutando até agora com o que na mão? Com a vara. E o que continua na tua mão? A vara. Eu não mudei. Toca nas águas. Irmão, que cena. Desculpa da minha liberdade e sinceridade. Eu só acredito porque está na Bíblia. Do jeito que Deus fala: você tem na mão a vara, toca nas águas. O texto diz que quando ele toca nas águas, a Bíblia diz que com o sopro da narina de Deus, Deus racha o mar no meio, para 2.500.000 pessoas passar. Diz a história que levaram 24 horas para atravessar. Aí os matemáticos vão fazer a conta. Para passar 2.500.000 pessoas em 24 horas, Deus deve ter aberto no mínimo 6 quilômetros de largura ao mar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, irmão. Qual foi a velocidade do vento que Deus soprou para rachar o mar, abrir uma rodovia? Tem umas contas que não fecha. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus me deu a oportunidade de pregar nos Estados Unidos, na cidade de Tampa, aonde passou esse tufão esses dias atrás. Mas não foi agora não, uns tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás. Na hora que eu estou saindo de Tampa para ir para Miami, pegar o voo para voltar para o Brasil, estamos dentro do carro, o carro intergaláctico. O asfalto parece um piso de igreja, não tem uma pedra, não tem um buraco. Mas estamos passando por uma ponte de 7 quilômetros em cima de um braço do mar. Falei para o irmão: aqui é o mar? Falei: não, aqui é só o braço, o mar está mais para frente. Aí eu senti o carro meio... E eu fiquei com vergonha de perguntar para o irmão. Falei: Senhor, meu carro balança, mas um desse aqui eu acho que não balança não. Aí, asfalto é liso, um carro desse nem sei se fura pneu. Mas aquilo começou a me incomodar. Em 7 quilômetros deu para mim pensar bastante. Eu te criei coragem. Falei para ele, pastor Everaldo, falei: ô irmão, desculpa da pergunta, o seu pneu está furado? Ele disse: não, pastor, é que está ventando bastante e a ponte está balançando. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Falei: Senhor, eu tenho mulher para cuidar e filho para criar. Eu falei: a ponte balança desse tanto? Sim, mas fica tranquilo, a ponte não cai, pastor. É a engenharia da América. Se a engenharia da América fosse igual ao do Brasil, os tufões que nós enfrentamos aqui, quando passasse por aqui, não ficava pedra sobre pedra. É por isso que as pontes, algumas construções pesadas são feitas com essa engenharia. Ele disse: o último tufão que nós enfrentamos aqui teve picos de vento que chegou a 180 km por hora. Falei: pastor, eu não sei nem quanto que é 180, porque o meu carro não passa de 100. Eu não sei quanto que é 180. Ele falou: 180, pastor, arrancou casa, arrancou árvore com raiz e tudo. Carro voou no olho do furacão. Nós atravessamos essa ponte e chegamos na cidade onde nós vamos passar agora. A gente olhava para lá e via só a ponta do furacão, uma nuvem negra, você via levando coisa no olho do furacão. Ele disse: isso é um vento de 180 km por hora. Aí eu pego a minha calculadora e tento calcular e não acho um número. Porque se um vento de 180 km por hora, irmão, arranca a árvore com raiz e tudo, leva a casa e não deixa o endereço, leva a carro e não devolve, qual foi a velocidade do vento que Deus soprou com o nariz, rachou o mar, secou a terra e prepare um glória? Não voou um crente. Não, eu tinha dado um glória melhor do que esse. Não voou uma hebreia, não desmanchou penteado, porque vento que Deus manda não pega o que está do lugar e arranca do lugar.
Vento de Deus pega o que está fora do lugar e coloca no lugar. Receba a profecia, é neste vento que Deus vai colocar o que está fora do lugar no lugar. Tu pode dar um glória por esta palavra. Creia, irmã, creia. Tua casa não voa nesse vento, sua família não se perde nesse vento. Eu não vim aqui cantar porque eu não sei para isso, mas tem um hino que Deus queima no meu coração aqui agora para a alma de uma irmã. Ó, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu. Ouça, irmã. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário ou seu pedido de oração. Estamos juntos em fé. Permaneça firme, porque Deus é contigo. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Deus te abençoe poderosamente.